A criança que você foi deixou de existir talvez quando você ainda era criança, e você deixou de imaginar que as coisas eram possíveis, e o seu cérebro só vai processar aquilo que um dia você foi capaz de imaginar. O nosso cérebro, ele não processa o desconhecido. Você nasceu com ou sem medo? Sem medo nenhum. Uma criança começa a crescer, quem é pai aqui sabe, começa a pedir as coisas, pedir. Chega uma hora que a gente fala assim, pelo amor de Deus, parece que você não sabe o que você quer. Sabe sim, gente. Só que toda hora ela quer uma coisa diferente. Mas por que criança pede tanto assim? Porque criança acredita que tudo é possível, basta acreditar. Isso é bíblico. Você não vai realizar sonho que você não foi capaz de imaginar. O seu cérebro não processa aquilo que você não conhece. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que você seja liberto, você tem que conhecer a verdade. Quando a sua oportunidade aparecer, você precisa de uma resposta. Você não pode pedir para, deixa eu pensar. Só que você precisa sonhar. Primeira etapa para programar a sua mente de acordo com uma técnica poderosíssima que é usada no mundo inteiro e que antes de ser ensinada em qualquer curso de inteligência emocional do mundo, foi escrita na Bíblia. Primeira etapa, definir o quê? O que você vai pedir? Você está percebendo que só está faltando você entrar em ação de forma assertiva para Deus fazer o que Ele quer? Só isso? O quê? Primeira parte da programação da sua mente é definir o quê? Segunda parte é definir porquê. O seu porquê nunca pode estar relacionado a você. Quem é que ganha se você tiver o seu porquê? Hoje você tem que definir o seu o quê. Pode ser mais de um? Claro que pode. Mas você precisa definir o porquê. Só que para definir o porquê, você precisa amar incondicionalmente pessoas. Sabe por quê? Porque o seu porquê não pode ser para você. Tem que ser para as pessoas. Você quer um carro? Pode ser. O que as pessoas ganham se você tiver esse carro? Deus, eu quero esse carro. E se eu tiver esse carro, eu vou para o meu trabalho tão feliz, mas tão feliz, que eu vou abençoar mais as pessoas. Opa, esse porquê está certo. Mas pessoas feridas não conseguem fazer isso. Porque ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si próprio. Então não adianta você fazer uma lista do o que você quer sem antes restaurar o amor que você precisa carregar de você mesmo. É a ausência de um pai, é uma superproteção de uma mãe, é um autoritarismo de um chefe, são os comportamentos tóxicos que você vivenciou com as pessoas íntimas, porque quem te fere emocionalmente não é um desconhecido, não, claro que não. Mas quando você ouve as mesmas palavras de alguém que você ama e tem intimidade, aquilo vai lá dentro de você e te machuca. Porque quem te feriu foi quem você deu intimidade. Intimidade é a chave que você dá para as pessoas acessarem as suas emoções. Quando você dá intimidade, você dá poder. Você não pode ter muitos amigos íntimos. Você tem que ter poucos e não pode ser qualquer um. Porque se você perder o amor por você, essa programação não funciona, porque você vai perder depois o amor pelas pessoas. E você depende do amor das pessoas para ter um porquê legítimo. Hoje você precisa definir o quê. Você precisa direcionar o porquê. Terceiro item para programar a sua mente: repetição. Você tem que fazer isso de forma repetitiva. Mas Márcio, quantas vezes eu vou ter que falar isso? Quantas forem necessárias. Quantas vezes? Várias vezes. Então, se você quer programar a sua mente para trazer à existência aquilo que ainda não existe, você precisa definir o quê, você precisa direcionar o porquê que você quer aquilo, e você precisa lembrar disso de forma repetitiva. Só que tem um horário para fazer isso. Você acha que é qualquer horário? Não. Deus colocou Adão e Eva no paraíso e tinha um encontro todos os dias com Adão e Eva. A Bíblia fala que esse encontro acontecia em um momento chamado viração do dia.
Ocorre que viração do dia não é um momento, tá? Viração do dia é uma corrente de ar que acontece na região onde supostamente era o Éden. Mas a viração do dia, que é uma corrente de ar, acontece no final do dia. Não pode ser por acaso, não pode ser do nada. Por que Deus fala com Adão e Eva no final do dia? Porque a última informação do dia é a mais importante para sua mente. E Adão e Eva dormiam todos os dias com a última informação. E qual era a última? Que eles tinham um pai. O quê? Por quê? De forma repetitiva, todos os dias antes de dormir. Você tem que dizer para você o que você quer. Por que você quer? De forma repetitiva antes de dormir. Só que é interessante que você faça não como eu fiz. Não é para fazer com escrita, é para fazer com imagens. Será que você dá conta, não? O que você vai fazer hoje? Você vai pegar e vai fazer primeiro uma lista de tudo o que você quer. Isso representa o quê? Você vai baixar imagens da internet que fazem a sua mente olhar para aquela imagem e lembrar o que você quer. O nosso cérebro responde muito mais poderosamente quando ele vê uma imagem. Não desenhe de próprio punho, não escreva. Escrever dá certo, mas demora um pouquinho mais. Porque a vida é curta, passa rápido, não dá tempo de ficar tentando ou testando. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida e é para hoje, não é para amanhã nem para depois, tem que ser logo. Você vai representar o seu o quê com imagens. Eu tenho clientes que colocam uma família com uma criança e a mulher tem dificuldade em engravidar e por fazer isso um dia, do nada, ela engravida. Nada é do nada. Mas vai parecer que é do nada. O quê? Por quê? De forma repetitiva. Quarto item para você programar a sua mente, anota aí, quarto item. Ele é secreto. O seu o quê é secreto. Você não tem que falar com ninguém não. Porque o seu o quê não faz sentido para ninguém, a não ser para você. Mas o meu o quê é passar em concurso. Então eu vou anunciar que eu vou estudar para concurso. Vai não. Vai não. Para de sair falando o que você vai fazer. Para de mostrar o sonho, porque o que convence as pessoas de que você está certo não é o sonho que você pretende realizar, é o sonho que você já realizou. Então, se ainda é um sonho a ser realizado, não diz que vai estudar para concurso. Estuda quietinho, passa e chama para posse. O povo pira, gente. Eles falam, passei no concurso, você pode ir na minha posse? Nossa, nem vi você estudar. E você fala, desculpa, eu sou assim mesmo. Vão achar que você passou sem estudar, vão achar que você é mais poderoso do que realmente é. Pronto. Não diz que vai emagrecer. Emagrece, a ponto das pessoas falarem, amiga, sua louca, você emagreceu. Aí você fala, desculpa, foi mal, morra de inveja. Não diz que vai comprar um carro, compra e oferece carona. Porque se você fala, vou comprar um carro, você vai encontrar um enviado do capeta e ele vai falar assim, que carro que é? Ah, esse carro, esse aí é casamento, hein? Esse aí você não vende nunca mais. Aí você fala, é mesmo? Então vou mudar. Aí você muda e fala, agora eu tô pensando nesse. Esse aí, eles roubam o step. Aí você muda. Aí você vai pro outro. Esse aí, o seguro é absurdo. Vai comprar quando, carro? Mas e se você comprar e oferecer carona, o cara aceita andar ou não? Então para de falar que vai comprar. Mas eu vou avisar agora que eu vou viajar. Não avisa, viaja. Vai para Nova York e posta uma foto. E com hashtag MIP, morra de inveja, pobre. Pobre de dinheiro? Não. Pobre de espírito? Não. Pobre de possibilidades. Você acreditou naquela possibilidade, você realizou. Você não nasceu para ser pobre de possibilidades. Você nasceu e quando você era criança, você acreditava que tudo era possível. A lista de o que você faz hoje tem que ser uma lista muito próxima do o que você fazia quando você era criança. É infinita. Não acaba nunca. E quando você conquistar, você celebra. E depois que você celebrar, você vai lá e quer outra coisa. Porque o reino do céu não é depois da vida, não, gente. Depois da morte, o reino do céu é em vida. Vinde a mim as crianças, porque é delas
Peraí, então, é delas? Já é delas, e elas são crianças. Então o reino dos céus a gente vive em vida. E se eu quero viver o reino do céu, eu preciso viver os meus melhores dias. E os meus melhores dias são repletos de o que eu quero e por que Deus vai me dar. Porque alguém vai ganhar com isso. Restaure o amor que você perdeu, ressignifique o seu passado, resolva o seu passado, volte a amar primeiro você, depois as pessoas, e canalize adequadamente o seu porquê. E prepare-se para viver nessa terra definitivamente os seus melhores dias, que serão dias que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Pensamentos de fé são poderosos. Pensamentos poderosos produzem ações grandiosas. Ações grandiosas trazem recompensa. Recompensas estimulam novas empreitadas. Porque o mundo de hoje é marcado por pessimismo, por caos, por medo, por revolta, fanatismo, incredulidade, angústia, incertezas. E mesmo sem perceber, nós somos afetados por essa atmosfera ruim, negativa. E quando pessoas se tornam negativas, pensamentos ruins, elas acabam tendo ações ruins também. Elas acabam tendo uma vida destrutiva e não construtiva. A gente percebe a importância de termos pensamentos poderosos que estejam em acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos mudar a nossa realidade, mudar o mundo que a gente vive, mudar nosso mundo interior, mudar a nossa realidade, aqueles que estão ao nosso redor, interferir, transformar. Existem muitas guerras em diversos âmbitos da vida, lutas exteriores que são tão grandes que podem ser comparadas a montes. Mas ainda os montes, diante de uma fé, diante de um coração que crê, de pensamentos poderosos em cima da palavra de Deus, serão vencidos essas lutas. Por quê? Porque se você crer no teu coração e não duvidar, assim será feito conforme a sua fé. Almas prósperas geram pessoas prósperas e saudáveis. Você pode prosperar e ter saúde dependendo da tua alma, da tua mente, dos teus pensamentos. Mas há um terceiro âmbito, que também são lutas interiores, mas que é um âmbito espiritual. Não é psicológico, não é mental, mas é espiritual. E a mente, sem dúvida alguma, é uma área profundamente atacada. Pensamentos poderosos são pensamentos de fé, pensamentos na palavra, que podem proteger a minha mente. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre pensamentos eu sou e eu posso. Por quê? Porque aquilo que eu sou determina aquilo que eu posso. Seja você mesmo e faça o mundo se ajustar a isso. Aquilo que nós somos determina o que nós podemos fazer. Existem muitas pessoas, inclusive cristãos, derrotados, porque não têm consciência do que são e tampouco do que podem. Querido, não fica olhando para as circunstâncias. Não deixe que ninguém roube a sua alegria, não deixe que ninguém roube a sua fé. Não se importe o que as pessoas pensam de você, se importe aquilo que Deus pensa de você. Tem gente que precisa desesperadamente da aprovação do ambiente, do meio ambiente, dos amigos, da família. Você jamais terá paz se você deixar que outras pessoas controlem quem você é, a sua alegria, a sua paz, a sua certeza. Então, recuse-se a se desencorajar quando sofre alguma injustiça. Recuse-se a ficar amargo quando pessoas lhe traem, te decepcionam. Sabe de uma coisa? A traição é externa, mas a amargura é interna. Você não pode controlar o que as pessoas vão fazer, mas você pode controlar como você vai reagir, como você vai pensar. A traição é algo que os outros fazem a você, mas a amargura é algo que você faz a você mesmo. Jesus foi traído por Judas,
e da pior maneira possível, com um beijo. É melhor uma traição aberta, né, do que uma pessoa que te beija e por trás te esfaqueia. Agora Jesus perdeu a paz dele por causa disso. Mas você tem a mente de Cristo. Se ele fez, você também pode fazer. Você pode ter pensamentos poderosos e não ser subjugado por conta de amargura, de tristeza, de mágoa, de pessimismo, porque Deus te fez nova criatura. Você não é um zero à esquerda. Você não é o que a história diz para você. Você não é o que os teus inimigos pensam sobre você. Você não é o que o diabo fala sobre você. Você para Deus é primícia. Você não é qualquer um. Você é a primícia de Deus. E porque você é a primícia de Deus, você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então não perca seu tempo respondendo aos críticos. Críticos são pessoas que não alcançaram as suas metas, estão desiludidos e querem lhe culpar pelos seus fracassos. Por isso, em todas as coisas somos mais que vencedores. Que pensamento poderoso é esse? Não é a tua capacidade, a tua força, mas é o teu Deus que te transformou, que te deu uma nova natureza. Esta natureza é capaz de te fazer um vencedor. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu posso vencer as batalhas internas. Posso vencer a tristeza, a depressão, o criticismo, a autoimagem negativa. Eu posso vencer todas as coisas. Então nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Sermos levantados nesse tempo fazendo diferença. A gente tem que ser diferente. A gente vai passar pelas mesmas lutas, mas nós temos que reagir de maneira diferente. Porque se formos iguais aos ímpios, desesperados ou avassalados pelas circunstâncias, entristecidos porque as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, Deus é bom. Agora, enquanto não acontece, Ele está trabalhando para que você tenha uma mente poderosa. A mente é a interface do mundo espiritual e o mundo físico. A área onde Ele luta para destruir e conquistar e dominar você é na tua mente. Porque se Ele conquistar a tua mente, Ele vai afetar o teu corpo e vai afetar o teu espírito também. Você sabe que você é muito mais forte mentalmente quando você está feliz do que quando está triste. Você sabe que quando você está confiante, você realiza melhor as suas tarefas. Quando você tem uma mente poderosa, você realiza melhor. Você vai para uma entrevista de emprego confiante. Você entra num lugar e você brilha. As pessoas olham e veem teu brilho. Mas uma pessoa acabrunhada, medrosa, com pensamentos negativos de si mesmo, procura o canto, se esconde. A vontade de Deus não é que você fique triste, acabrunhado, derrotado, mas é você quem tem que fazer essa escolha. É você quem tem que dizer: eu não quero viver uma vida miserável. Talvez você esteja vivendo assim é porque as suas expectativas não são as de Deus. Os motivos para você ser feliz são só os motivos humanos. E talvez os motivos humanos não estejam acontecendo na tua vida. Então você é um miserável. Porque aquele que entende qual é o motivo real da alegria, este tem alegria na hora da fartura e na hora da dificuldade. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu sei que o Deus que eu creio é imutável. E esta palavra vale para você ainda hoje. Alegria é uma escolha. Certamente vai haver estresse na tua vida, mas o quanto isso tudo vai te afetar depende de você. Fé transformada em ação é o resultado de pensamentos poderosos. Quando você crê de verdade naquilo e você pensa isso, você acaba agindo nessa direção. Uma fé genuína produz pensamentos poderosos, e pensamentos poderosos geram ações. Queridos, muitas vezes Deus vai fazer o cavalo passar na tua frente. Aí você vai olhar: é esse o cavalo? Será que eu vou? E o cavalo passando: será que eu vou? Se demorar demais, ele vai passar. Ah, não era da vontade de Deus, era da vontade de Deus. Você que não teve coragem. Pensamentos poderosos geram ações grandiosas. Fé
que é fé de verdade, produz ação. Enquanto você não se tornar uma pessoa de ação, Deus não vai poder realizar. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. A fé sem obras é morta. A fé que é viva nos leva à ação. Uma mente avançada é proativa. Pensamentos de fé são poderosos. Pensamentos poderosos produzem ações grandiosas. Ações grandiosas trazem recompensa. Recompensas estimulam novas empreitadas. Esse é um ciclo virtuoso também. Você age pela fé uma vez, Deus opera, você fica encorajado para fazer de novo. Você nunca vai ver um grande empresário que não seja um homem de fé. Pessoas que têm medo de fazer negócio, de se arriscar, nunca vão ser grandes empresários. Porque o empresário, ele acredita naquele negócio que ele está fazendo. Ele é meio doido às vezes, mas ele busca até que aconteça. Talvez o que está precisando acontecer na tua vida é mudar o tamanho da tua fé e a qualidade dos seus pensamentos. Se você crer em Deus e correr atrás do teu sonho, o que vai acontecer é o seguinte: ou seus sonhos serão concretizados, ou seus sonhos serão transformados em algo melhor. Porque o que Deus tem para você é sempre além daquilo que você pensa de si mesmo.